Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 139. Salmos, o de número 139. Vamos ler do verso 1 até o 12, que diz assim, Salmos 139, do verso 1 ao 12. Verso 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Oremos ao Senhor. Pai eterno, obrigado pela tua palavra, e nos ensina por meio dela, para que te exaltemos e engrandeçamos o teu nome nesta noite. Nos usa conforme o teu querer, conforme tua graça e misericórdia, e fala aos nossos corações. Em o nome de Jesus assim oramos. Amém. Irmãos, o ser humano, a humanidade, ela é ávida por desafios, descobertas, por explorar os mais distantes lugares. A humanidade, ela pesquisa e acessa lugares nunca antes imaginados, como a profundeza dos mares, as partes subterrâneas do nosso planeta e também o espaço. De forma que nós podemos olhar para essas explorações e olhar como o ser humano, ele tem empreendido esforços para tão grandes feitos. Quando olhamos para as profundezas do mar, algo bem recente, aquele submersível que mais uma vez tentou acessar as profundezas do mar, mas não obteve êxito. Interessante que quando o ser humano vai em busca das profundezas do mar, 3 homens já fizeram um grande feito, de chegar ao lugar mais profundo dos oceanos, denominado de Fossa das Marianas, a 10.994 metros de profundidade. Ou seja, você sairia da Avenida Caxangá, do Museu da Abolição, até a ponte que divide Recife com Camaragibe. Só que tudo isso no mar, de cima a baixo e mais alguma coisa. A Fossa das Marianas, lá no Oceano Pacífico. Também, um grande feito é o Poço de Kola, na Rússia. Uma grande perfuração que chegou a 11.100 metros de profundidade, ou seja, mais de 11 quilômetros de profundidade. E ali foi interrompido em 1992, porque a temperatura já estava chegando a 180 graus centígrados. E se atingisse os 15 quilômetros, que era o objetivo, poderia chegar a 300 graus e por isso interromperam. Mas hoje, nesse exato momento, a China está perfurando um poço desse e quer atingir 11
11.100 metros. Na verdade, 11.100 metros não foi o posto de lá. O posto de lá, a Rússia atingiu 12.262 metros, ou seja, mais de 12 quilômetros. E a China que atingiu um de 11 quilômetros para estudos científicos. Quando se olha para o espaço, vamos ver como a ciência tem avançado, explorando a Lua, explorando Marte. Tem a sonda Voyager 1, que foi uma sonda espacial norte-americana lançada no espaço no dia 5 de setembro de 1977 para estudar Júpiter e Saturno, prosseguindo posteriormente para o espaço interestelar, o que a gente chama de espaço sideral. E no dia 27 de abril de 2023, a sonda somou 45 anos, 7 meses e 22 dias de operação, recebendo comandos de rotina e transmitindo dados para a Terra. Vejam grandes feitos da humanidade. Os observadores, por meio do telescópio Hubble, sucedido agora pelo telescópio James Webb, estimam que exista mais de 1 trilhão de galáxias no universo observável. Ou seja, para onde o telescópio aponta para um ponto do universo, que ele não pode mapear integralmente, mas o que se pode observar são 1 trilhão de galáxias. Então nós vislumbramos em face de tudo isso, a humanidade sempre em busca de novos lugares para explorar. Explorar o ilimitado por gente limitada. E quando, irmãos, olhamos para Davi, que escreveu esse texto, vamos perceber que ele era aquele que no momento de perseguição, no momento de angústia, ele nas suas elucubrações, ele também está buscando lugares, buscando espaços, mas em todos esses lugares que ele busca, ele diz que Deus está presente. E seja no mais profundo dos mares, seja no espaço interestelar, seja nas profundezas da terra, Deus se faz presente, porque Ele é Deus. Davi, ele aqui, olhando para os seus inimigos, diante da injustiça que ele estava sofrendo, ele recorre a Deus, para que ele seja o juiz da questão que enfrentava. E puna seus perseguidores. Longe de ser um clamor desesperançado, a confiança de Davi, a despeito de sua condição tremendamente adversa, vinha do fato dele saber que Deus não tinha limites. O poder dos seus perseguidores era nada diante do poder do soberano Deus e Senhor. As tramas secretas dos seus oponentes eram todas conhecidas pelo seu Deus, o Deus que sonda os corações. E o alcance das armas inimigas não era maior que o alcance da presença e da proteção do seu Deus. E por isso, é com convicção e confiança que ele se lança diante de Deus. E ele lança o pedido de livramento e justiça. Ao fazê-lo, Davi então acaba por revelar, nesse salmo, o caráter ilimitado dos atributos de Deus, pelos quais ele é realmente o único a ser reconhecido como ilimitado. Todos os demais, por mais conquistas que existam, são seres limitados. E quando olhamos para essa realidade, nada mais justo do que ter como tema o Deus que não vivencia limites. O Deus que não vivencia limites. E em primeiro lugar, o salmista em sua oração se dirige a esse Deus que não vivencia limites, no sentido de que é o Deus que tudo conhece. Porque ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras
os meus pensamentos. E a fim de concretizar seu pedido por auxílio divino, um auxílio vindo de um julgamento justo, Davi recorre ao conhecimento de Deus. O Deus que conhece aquilo que é oculto aos homens, o Senhor que tudo conhece. E a sequência do texto mostra que Davi não se refere apenas a Deus saber quem Ele é, mas a tudo aquilo que Ele fazia e que estava ligado à sua existência. É claro que ele não se julgava perfeito como Deus e sem pecado, mas sua menção ao fato de Deus o conhecer, quando ele diz, todos os meus caminhos, você conhece todos os meus caminhos, serve ao propósito de apontar o tratamento injusto e merecido por parte dos seus perseguidores, dos seus opositores. E o Senhor seria um justo juiz, um juiz mais do que apropriado a essa circunstância, porque além de conhecer as ações de Davi, conhecia também suas intenções, quando diz, de longe penetras os meus pensamentos. E nós podemos até aparentar uma coisa para aqueles que estão à nossa volta, mas para Deus nada podemos esconder, porque Ele penetra os nossos pensamentos. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Na verdade, o conhecimento de Deus não vem durante o seu convívio com os homens, mas antes das coisas acontecerem. Pois o Salmo nos diz, mesmo quando a palavra ainda não está na minha língua, eis que tu, ó Senhor, já conhecem completamente. E nós vamos então entender que nada é possível ocultar de Deus, visto que o seu conhecimento, ele não tem limites. Todo o nosso ser está diante dos olhos do Senhor. E esse vislumbre é tão surpreendente, acima de tudo o que conhecemos, que podemos concordar categoricamente com uma reação de admiração de Davi, quando ele diz, Senhor, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É quando nós olhamos para Deus e vemos quão grandioso Ele é, dizemos, tu és maravilhoso. Quando a gente olha para esses grandes feitos da humanidade, a gente pode até dizer, olha que coisa maravilhosa. Mas quando olhamos para Deus, foi Ele que criou esse homem que faz essas coisas. E assim, irmãos, o texto prossegue, e Davi, além de se dirigir ao Deus que tudo conhece, em segundo lugar, ele se dirige ao Deus que está em toda parte. É o que vemos do verso 7 ao 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E vem as respostas. Sem manter o sentimento judaico, supersticioso, de que longe do tabernáculo, lá em Jerusalém, estaria longe também do Senhor, Davi, ele sabe que a presença divina o acompanhava em todo lugar para onde ele fugisse. Onde me distanciarei do Senhor? Para onde fugirei da tua presença? E essas perguntas retóricas, cuja resposta categoricamente é lugar nenhum, eu não posso fugir para lugar nenhum, são seguidas por suposições de locais em que, mesmo que o salmista pudesse chegar, ali também estaria o Senhor. Estudando esses dias o livro de Apocalipse, uma das referências é de que vai chegar o momento em que os homens procurarão a morte, mas a morte vai fugir deles. A impiedade estará no coração do homem, ele diz, eu quero morrer, mas não vai conseguir, porque tem que passar por aquela tribulação, aquele julgamento. E aí eu fico imaginando
Se alguém entrasse então num submarino, no submersível, e fosse para as fossas das Marianas, a 11 mil metros, e dissesse: aqui eu estou distante do Senhor, aqui Ele não vai me achar. Mas Ele vai achar, porque Ele fez as fossas da Mariana, as fossas marianas. Eu vou me esconder na sonda Voyager, no espaço sideral. Lá também Deus está, foi Ele que criou tudo isso. Eu vou me esconder no buraco que a Rússia fez, aí parou em 1992, onde tem lá 12 quilômetros de profundidade. Deus está lá também, não tem como fugir. Mas essa ausência de limites de Deus faria não apenas com que Ele estivesse presente nesses lugares longínquos, mas que continuasse a agir do mesmo modo para com o seu servo Davi. Ele diz: também ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá, ou seja, com firmeza. Então o Senhor estaria ali a guiar, a sustentar, que promove uma ideia mais ampla de proteção e provisão por parte de Deus. E assim, pois, para o Senhor não existe o perto nem o longe, do mesmo modo como também não há o claro e o escuro. O Senhor não tem limites espaciais, Ele está em toda parte. Nós só podemos estar em um lugar ao mesmo tempo. Mas alguns dos estudiosos, não me recordo o nome dele agora, já disse que não existe 1 milímetro do universo que Deus não possa dizer: é meu. Que não possa dizer: eu ali não estou. Pastor, Deus está no inferno? Está. Ele não está ali de uma maneira sofredora, mas Ele está ali na sua ação punitiva, exercendo sua força de justiça. De forma que o salmista, ele olha então para esse Deus que é onisciente, conhece todas as coisas, para esse Deus onipresente que está em todos os lugares, mas também para o Deus onipotente, o Deus que tudo pode, que é o nosso terceiro aspecto aqui, do verso 13 ao 18. A terceira estrofe do Salmo, apesar de também tratar do conhecimento do Senhor, coloca em perspectiva aquilo que Ele faz, para exemplificar o poder divino, perfeito e sem limites. Davi aponta a obra da geração de um ser humano. Vejamos o verso 13, quando diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como na profundeza da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles existia ainda. Vamos perceber que esse texto está manifestando, enaltecendo a obra de Deus de formar o corpo humano com perfeição nos seus mínimos detalhes. E assim, vamos ver que Davi, ele começa a refletir sobre a formação do ser humano e diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formasse. Graças à tecnologia, quando a criança está em formação, ali nos primeiros momentos da vida dela, na primeira ultrassom, a gente chega ali e ouve o coração bater. E ali é uma vida. É algo magnífico, algo fantástico, e vai ali no decorrer de 9 meses, se desenvolvendo,
cada célula sendo composta, cada órgão sendo formado, cada osso se desenvolvendo, até que chega ao final da gestação e nasce uma criança. É isso que Davi está vislumbrando aqui. De forma que ele diz: eu sei muito bem que poderosos são os teus feitos. Então o poder de Deus é a efetivação limitada das perfeições que ele conhece. Entretanto, o poder do Deus soberano é também visto no fato de, além de formar o corpo de um ser humano, decretar-lhe o futuro sem que alguém ou circunstância alguma o possa impedir ou alterar os seus decretos. Todos os meus dias foram planejados e escritos no teu livro, quando nenhum deles existia. Ah, pastor, então a questão é o determinismo, ou seja, tudo o que acontece de bom e ruim comigo já está escrito que teria que ser assim? Não necessariamente. Os nossos dias estão contados e determinados. Agora, a forma que a gente vai viver esses dias depende das nossas atitudes. A palavra de Deus nos ensina sobre a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que eu semear, eu também colherei. Nós somos dotados de inteligência, somos seres racionais, dotados também de sabedoria, para conhecermos e tomarmos as nossas decisões. E com base nessas decisões, é que nós viveremos os dias que o Senhor tiver determinado para nós. E a cada decisão que nós tomamos, nós vamos ter as consequências disso. Nós podemos viver de uma maneira boa ou de uma maneira má. Mas você pode estar se questionando também nesta hora e dizendo: olha, mas existem situações que não estão no meu controle, são as outras pessoas que fazem. Lógico que você não vai controlar a atitude das outras pessoas, mas você controla a forma que você reage. Então, mais uma vez, chegamos ao ponto de que a forma que eu vou viver os dias determinados por mim está no meu controle. E assim, Davi, ele reconhece essa grandiosidade, essa sabedoria de Deus. Quando eu vejo esse versículo, aí eu me recordo do momento que vivemos há pouco tempo, a pandemia da Covid-19. Quando olhamos para essa expressão dos nossos dias estarem determinados. Tiveram pessoas que tinham todas as comorbidades do mundo. E você olhava para ela e dizia: essa não escapa. Se pegar Covid, não escapa. E às vezes as pessoas pegaram Covid, não foi nem tão grave, estão hoje contando a história. E outras pessoas saudáveis, que não tinham quase comorbidades nenhuma, ou quem sabe não tinha nenhuma, foram acometidas da Covid e faleceram. Talvez você conheça várias pessoas. E o que é que ocorre? Os dias estavam determinados. A forma que vai acontecer, se é um acidente, se é Covid, qualquer outra coisa, uma morte natural, uma morte súbita, nós não sabemos. Tem um pastor, eu não conheço pessoalmente, mas pastorei a igreja presbiteriana aqui de Vitória de Santo Antão. A esposa dele, na semana passada, teve um mal súbito, uma criancinha de 3 anos, também veio para o Hospital da Restauração, e teve morte cerebral e faleceu. Então, o que é que ocorre? Não sabemos o dia nem a hora que vai acontecer, mas precisamos estar preparados para isso.
Eu até compartilhava hoje de manhã na escola dominical, né, que quando eu vinha hoje de Carpina para Recife, aí eu vinha ali pensando, né, a gente vem ali, a gente sabe que sai, não sabe se chega. E eu disse, bem, Senhor, no dia que o Senhor quiser me levar, tudo bem, né? E a gente vem lá, você vem um pouquinho mais, às vezes um pouquinho atrasado, anda mais rápido, depois começa a chover, você tem que reduzir a velocidade. E eu vinha pensando nisso, eu vinha com o rádio ligado na rádio evangélica, e de repente começa a tocar aquele hino, mais perto quero estar, não vou me arriscar a cantar. Eu disse, mas o que está combinando aqui esse negócio? Mas não foi hoje, tá? Pelo menos naquele momento. Mas a gente precisa entender que pode ser a qualquer momento. Precisamos estar preparados para isso. Mas saber que vai ser só no dia que o Senhor tiver determinado. E Davi, ele reconhecia isso, irmãos. Davi, ele tinha essa certeza, essa consciência. Mas ele via esse Deus que tudo conhecia, esse Deus que estava em todo lugar, esse Deus que tem todo o poder, mas também, em quarto e último lugar, o salmista se dirige ao Deus que a todos julga, é o Deus juiz. Do verso 19 ao 24, na última seção do Salmo fica clara a razão dele citar e enaltecer as capacidades ilimitadas de Deus em termos de conhecimento, presença e poder. Davi está sendo perseguido por inimigos que não temiam a Deus e que agiam hipocritamente, falando falsidades diante do Senhor. O verso 20 diz o quê? Insidiosamente, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam falácias. Ou seja, Davi está sendo perseguido por inimigos que não temiam a Deus e que agiam pronunciando falsidades diante de Deus. E por isso o salmista expressa seu desejo de que, pelo uso das capacidades ilimitadas de Deus, os inimigos fossem agora levados a julgamento. E ele diz, se tu, ó Deus, tão somente acabasses com os ímpios. Uma outra tradução diz isso. Entretanto, o escritor sabe que Deus é imparcial no seu juízo e que todos estão diante de Deus, diante dos olhos do Senhor, de modo que ele apresenta ao Senhor a sua inocência nessa questão, ao modo que demonstra também o agir dos seus inimigos. E ele declara, diz, acaso, no verso 21, não aborreço eu o Senhor os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. E prossegue, o entendimento de que a inimizade entre Davi e os homens que agiam perversamente era tão grande, que ele se coloca diante de Deus para ser também por ele avaliado e julgado. É quando chega no 23, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O fato de Deus não ter limites em sua ação de julgar, unido aos seus atributos ilimitados, garantia que o salmista seria protegido e conduzido ao passo que os homens que injustamente o perseguiam, seriam punidos. Então ele se coloca diante de Deus e diz, Senhor, Tu és o Deus que tudo conhece, Tu és o Deus que está em todo lugar, Tu és o Deus todo-poderoso, e Tu és o Deus que tudo julga. Então eu me coloco diante de Ti e julga entre eu e eles. Você conhece o meu coração. E essa é a grande revelação de Davi neste salmo. E quando olhamos para nós, irmãos, nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso. Ele nos conhece, conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, conhece
nos mínimos detalhes. Nós podemos esconder coisas do nosso pai, da nossa mãe, da nossa esposa, do nosso esposo, de qualquer um, mas de Deus nada podemos esconder. Se hoje a internet ela é onipresente, podemos dizer assim, você não consegue esconder os seus rastros na internet, mas Deus é muito mais do que isso. Ele não precisa de internet para saber das coisas. Ele está em toda parte. Tem gente que diz, eu vou fazer as coisas às escuras, ocultas, porque ninguém vai ver. Deus está vendo. Lembra aquilo que a gente fala para as crianças? Olha, Deus está vendo. E está mesmo. Mas não só as crianças não, está vendo todos nós. Tudo que fazemos. Deus, Ele é o Deus que está em todos os lugares. E para Ele não existe lugar algum em que sua atuação seja menor ou menos frequente. Ele tem o poder para fazer todas as coisas, e não apenas isso, mas fazê-las de modo maravilhoso, minucioso, perfeito, inteligente, admirável, sem que para tanto tenha de se esforçar ou se contentar com menos do que ele deveria fazer. Muitas vezes nós planejamos alguma coisa e dizemos, eu quero fazer aquilo, mas não conseguimos alcançar, fazemos pela metade, ou 2/3, 3/3, mas Deus é aquele que faz tudo o que se propõe de maneira plena, 100%. E por causa disso, Ele vê tudo o que fazemos e conhece cada intenção do mais profundo do nosso coração. E com base nesse conhecimento, Ele tem pleno poder e autoridade para julgar e punir os rebeldes e também para proteger e guiar os seus servos. Todos nós somos alvos dos julgamentos de Deus, ou seremos um dia alvos do julgamento de Deus. Só que, para os que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, Jesus simplesmente se interpõe e diz, por estes eu já paguei. Então a sentença deles está cancelada. Jesus consumou isso na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue por mim e por você. Ele disse, está consumado. Está consumado. Como se dissesse, coloquei o carimbo de que a sentença deles foi agora cancelada pela minha morte. Eu paguei o preço. E tal realidade deve se tornar, quando digo tal realidade, é a realidade do julgamento de Deus. Ela deve se tornar algo terrível, um terror para os que não creem em Cristo Jesus. Mas para os crentes, confiança, alento e adoração. Sabe por quê? Porque você hoje pode olhar para muitas circunstâncias da vida e dizer, mas Deus não está vendo isso? Mas por que está acontecendo tal atrocidade, tal aberração, tal injustiça? Uma sociedade que é uma inversão de valores, uma sociedade em que existe um sistema que de maneira proposital quer destituir os princípios judaicos cristãos, que é os que estão instituídos na Bíblia, que quer, desde a mais tenra idade, incutir uma mentalidade que vai ao encontro desses princípios. E é quando nós somos desafiados a cada dia a sermos vigilantes com as nossas crianças, com quem anda, o que ouve, o que assiste. E talvez essa terceira seja a maior preocupação, porque quem anda a gente controla,
O que ouve dá para controlar também, dependendo do ambiente que a gente está, mas o que assiste, às vezes está aqui na palma da mão. E o dedinho é muito rápido. Está assistindo aqui um vídeo, vai para outro, e é uma porta aberta para o mundo. E eu vou além, pode ser uma porta aberta para o inferno. E nós precisamos ter o cuidado com isso. Eu não estou aqui condenando o celular, condenando a tecnologia, condenando a internet, não, nada disso. Ela é uma ferramenta. E essa ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. É um carro. Um carro eu posso utilizá-lo para o bem ou para o mal. Ou qualquer outro instrumento. Mas a gente precisa ter a consciência primeiramente e o cuidado necessário. E entender que servimos ao Deus eterno todo-poderoso, que criou todas as coisas. O ser humano é muito inteligente, alguns com a capacidade intelectual mais desenvolvidas do que outros, a depender das oportunidades que teve. Mas é necessário entender que nada do que o ser humano é ou pensa ser supera o seu Criador. Porque Deus é tudo em todos. E vai chegar o dia em que todos aqueles que também não servem, não têm o Senhor Jesus, não creem em Jesus como Senhor e Salvador, vai chegar o dia do grande julgamento, o dia da prestação de contas, e será um terrível dia. É o terrível dia do Senhor. E naquele dia, mesmo os que hoje dizem, Jesus é um mito, Jesus não existe, Deus não existe, naquele dia a Bíblia declara que toda língua confessará. É o inverso, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E não tem como escapar disso. Que o Senhor nos dê graça e nos dê a condição de perseverarmos em nossa peregrinação até o dia daquele grande encontro, em que estaremos chegando ao encontro do nosso irmão mais velho, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós lá na cruz, e desfrutando das benesses desse plenamente, porque já desfrutamos aqui, mas desfrutando plenamente dos benefícios que esse Deus todo-poderoso, esse Deus que conhece todas as coisas, esse Deus que está em todo lugar, tem reservado para nós. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, obrigado pela tua palavra e agora nos dá graça para aplicarmos ela em nossa vida, em nosso coração e prosseguirmos neste mundo em fidelidade, mesmo em meio às adversidades. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito poder trazer esta palavra e agora que Ele mesmo possa tratar com cada ponto do nosso viver que precisa dela. Em o nome de Jesus assim oramos. Amém.